Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Meu nome é Gilson Rocha e o Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje una da construção, produção e agroindústria. Bom, enquanto eu agradeço a você que nos permite estar em seus lares aí semanalmente, hoje nós temos mais uma surpresa, mais uma agradável surpresa. Hoje nós temos aqui um arquiteto, professor Johnny Coelho, graduado em arquitetura pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em educação pela nossa universidade, pela Unisul, professor do curso de arquitetura, grande arquiteto que consegue, junto com seus alunos, promover a materialização da imagem da nossa cidade em projetos, em desenhos, em aquarelas, em figuras, enfim. Professor Johnny, é um prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa, Johnny. É um prazer estar com todos também. Então, Johnny, eu me surpreendi essa semana, professor Johnny, com o anúncio e depois com uma amostra de aquarelas e desenhos feitas pelo professor Johnny Coelho, e você poderá rever ainda até o final dessa semana, semana passada, porque esse programa aqui vai ao ar semana que vem. Vai ao ar a partir da próxima quarta-feira, mas você pode fazer contato com o professor Johnny e aqui no Ciência e Pesquisa, no nosso blog, observar as belíssimas imagens traduzidas por desenhos e por aquarelas. Professor Johnny, o que lhe inspirou para essa bela exposição, professor? Bom, esses desenhos são desenhos feitos na universidade, certo, durante a atividade dos alunos. Então, são basicamente desenhos da figura humana, né? Certo. Nas mais diversas posições, posturas, é o aluno pensando, o aluno fazendo prova, o funcionário sentado, é o ambiente da universidade e privilegiando a figura humana. Professor Johnny, desculpe interrompê-lo, mas a minha curiosidade é grande, professor, e acho que você de casa também está com essa... como é que é isso, enquanto você leciona, enquanto você dá suas aulas de arquitetura, você ao mesmo tempo acaba fazendo desenhos, fazendo aquarelas desses alunos em sala? Alguns eu faço caminhando pela universidade, nos ambientes, no centro acadêmico de arquitetura. Muitos durante as provas, naquele momento de que o aluno está concentrado e que a gente tem que ficar olhando para eles. Então eu fico desenhando. Às vezes 2, 3 horas? Sim, às vezes 2 ou 3 horas, né? Então, e são desenhos feitos em sketchbook, em cadernetas, né? E eu escaneei esses desenhos e imprimi em um tamanho bastante grande, porque numa amostra não ficaria bem mostrar aqueles desenhos pequenininhos. Claro, né? Então eu ampliei e ficou um trabalho que eu achei legal. Ficou bem feito. Na tua concepção, o que significa isso para os alunos, especialmente da universidade? Aqui, Gilson, dentro do curso de arquitetura, a gente vem sempre tentando resgatar a importância do desenho à mão livre, né? Como instrumento auxiliar para a criação. Tudo que existe, feito pelo homem, foi desenhado antes. Um relógio, um sapato, uma mesa, tudo que imaginar. Um automóvel, uma nave espacial. Claro. Toda a criação humana na área da tecnologia, ela é desenhada antes de ser construída, porque o desenho é o meio mais econômico, mais rápido de testar uma ideia. Né? Não é o fim. Ela é um meio de testar a ideia. Na arquitetura sempre foi assim. As pessoas sempre desenham um edifício antes, que é muito mais barato desenhá-lo do que construí-lo para ver se deu certo. É verdade. Né? Então é um instrumento fabuloso auxiliar na criação. Desenvolve também no aluno o senso de observação, ou seja, a educação visual. O sujeito que desenha à mão livre, de observação ou de memória, ele enxerga melhor do que a maioria das outras pessoas. Ele tem educação visual. Com certeza, né, professor? Eu quero falar contigo mais sobre essas habilidades para fazer os desenhos, mas antes eu quero pedir ao Fabrício aí que coloque umas imagens no ar, Fabrício, da exposição do professor Johnny, para que nós possamos falar sobre elas, para que o professor possa falar sobre cada uma delas. Então, você que está nos assistindo agora vai começar a observar essas imagens aí. Aí são 2 alunos concentrados numa avaliação de desenho técnico básico da engenharia civil. Olha só, isso é durante uma prova, professor? Durante uma prova. Que coisa linda isso, muito maravilhoso. Agora dá para observar, professor, que existem técnicas, né? Depois eu quero que tu fales um pouco mais sobre a necessidade de alguns cuidados. E isso aqui, professor? Aí também, isso aí foi numa reunião no Profoco, onde olha, o Fabiano ali, ó. Alguns a gente começou a conhecer. Eu não sou tão bom artista assim que dê para reconhecer todos no desenho, mas alguns a gente reconhece. E tem um título aqui, Tensão na Universidade, né? Muito interessante. Reunião na Universidade. Reunião na Universidade. Foi no Profoco, foi em fevereiro. Certo. Aí o Fabiano estava concentrado no computador e o que está atrás dele é
aquele que é o assessor do reitor, como é que é o... O William. O William. Nosso amigo William. Olha que coisa interessante. Alguns vão ficar bravos comigo, porque não ficaram muito bonitos assim. Absolutamente. São, como é que se chama? São desenhos que têm uma... São desenhos feitos à caneta, direto, sem esboço prévio. Claro. Né? Como caricaturas, né, professor? Não chega a ser caricatura. Não, é o que se chama de croquis. É um perfeito. desenho rápido. Isso. Né? Isso aqui, ali no Profoco aquele também. outro ali também é um desenho do Profoco. Do Profoco também. Ali. Professor, agora diga-me uma coisa. Nós já vamos mostrar mais desenhos em seguida, mas antes disso, professor, que habilidades o aluno tem que ter para fazer um desenho, um belo desenho como esse, professor, que retrata o momento? Aí nós temos que desmistificar também. É o seguinte, desenho se aprende. Existe uma ideia comum de que o desenho é talento, que já nasce com o sujeito. Bom, toda arte, eu acho que ele tem talento. Mas o sujeito pode muito bem tocar piano, tocar violão, sem ser um concertista. Sem ser considerado um concertista ou um grande artista, né, professor? Qualquer pessoa pode desenhar muito bem, mas até ia ser um Picasso é diferente, né? Exatamente. Então, o desenho, ele é uma habilidade que se adquire. Claro, né? olha que com estudo, com treinamento e é muito mais fácil do que se pensa. É mesmo? Só que é como a matemática, se criou um muro de dificuldades em volta e isso é muito maior do que o próprio problema. Né? E me diga uma coisa, você como arquiteto, eu particularmente, e você que nos assiste aí pode ter também essa convicção, não vejo arquitetos aí na nossa cidade, que são muitos arquitetos, né, com essa habilidade. O que é isso, professor? Isso é uma coisa que você já vem do ensino médio, já vem trabalhando desde a sua universidade, graduação? Olha, isso vem desde criança. De onde veio isso, professor? Desde criança. É mesmo? Né? Eu sempre desenhei, sempre gostei muito, sempre tive, eu acho que uma visão privilegiada. Eu sempre enxerguei as coisas de uma maneira um pouco diferente. Isso depois, com a idade que eu tenho agora, eu consigo avaliar isso. Eu sempre enxerguei de uma forma diferente as coisas. É mesmo? Né? Por exemplo, olhar para o céu e ver as nuvens. Esse menino está navegando, esse menino está no mundo da lua. Não, eu estava enxergando o espaço negativo, ou seja, invertendo, imaginando a nuvem como fundo e o céu como figura. Como se as nuvens fossem buracos naquele céu azul. Então, essa é uma técnica de aprender a desenhar, enxergar o negativo, enxergar o espaço negativo. E essa percepção se adquire estudando. Eu adquiri muito dela sozinho, né? Só que depois que eu percebi que eu tinha essa habilidade, essa capacidade. Professor, eu quero conversar contigo mais sobre isso e quero também falar dos sites nos quais você ainda tem uma participação, tem lá algumas publicações, algumas obras publicadas, pode ser? Sim. Então vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos conversando com muita honra e com muita alegria hoje com o nosso amigo, professor, arquiteto, especialista, Johnny Coelho, professor do curso de arquitetura da nossa universidade, graduado em arquitetura pela Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, especialista em educação pela nossa universidade e professor com larga experiência e com vocação para muitas habilidades de desenho, de pintura e, evidentemente, de percepção do mundo a partir dos riscos da arquitetura moderna. Você poderá rever a nossa conversa, essa nossa entrevista, no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Johnny Coelho no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Enquanto você aguarda aí e observa os nossos apoiadores culturais, sem mexer no controle remoto, é óbvio, né? 3 minutos, nós já voltamos.